Aê, maravilha. E eles se comportaram bem, né? Nem parecia que eles estavam aqui, sabia? Ficaram tão quietinhos, gente. Que legal, que legal. Verso 14. Já está lá? Já. Então vamos lá. Gente, leitura de AD Resgate, pelo amor de Deus. Não vem com leitura de gente que está dentro de caixão, não. Por favor. Tá bom? Vai lá. 1, 2, 3. Porque isso é também como o homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. Próximo. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Próximo. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Próximo. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Próximo. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Próximo. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. E fez conta com eles. Guarda essa frase. Próximo. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Próximo. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Próximo. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Próximo. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Presta atenção nessa informação que vem agora. Próximo. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Próximo. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Próximo. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Próximo. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Próximo. Tirai, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos. Próximo. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Próximo. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Muito bem. Gente, eu quero conversar com vocês em rápidas palavras, tá? Prometo não ser cansativo, não. Tá bom? Nós temos a ceia do Senhor. E eu quero conversar um pouco com vocês, usando esse texto. Eu vou trabalhar com o mesmo tema que eu trabalhei na nossa reunião. Tá bom? O tema que eu trabalhei na nossa reunião foi esse aqui, ó. Quem não cuida, perde. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Quem não cuida, perde. Quem não cuida, perde. Perde. A gente vai trabalhar com esse mesmo tema.
Eu presto muita atenção no culto, no que Deus está fazendo, como Ele está falando. E sábado passado, eu fui muito impactado aqui, ouvindo o evangelista Hélio falar. E ele falou algo que mexeu com o meu coração, quando eu estava assentado aí, no meu cantinho aí, na nave da igreja. Ele falou que com 1 ano de crente, ele recebeu de Deus uma ousadia, uma unção, uma graça diferenciada para ele pregar a palavra de Deus. E que ele foi pregar no sul de Minas, e o pastor, após a mensagem, disse: olha, esse moço é jovem, aceitou a Jesus faz pouco tempo, mas está aqui pregando. E tem gente que não quer, tem gente que corre. E eu comecei a ouvir o Hélio falando aquilo, e o Espírito Santo falou ao meu coração: você lembra também quando você se converteu? Você tinha mais ousadia naquele tempo. Talvez menos sabedoria teológica, talvez a oratória não era como hoje, talvez a hermenêutica não era como hoje, talvez a homilética não era como hoje, talvez a exegese não era como hoje. Mas eu reconheço, a gente tinha muita unção. Sem querer ser saudosista, mas a igreja de antigamente era diferente. E eu vou dizer para vocês, sem sombra de dúvida, eu tenho saudade daquela igreja. Eu tenho saudade. A igreja era diferente. Juventude que orava sem medo de nada. E Jesus batizava a gente com o Espírito Santo, curava a gente. Meninas que se convertiam com 5, 6 meses, estava pregando nas praças. Rapazes que se convertiam expulsando demônio. E Deus fazendo coisas extraordinárias. Ah, pastor, o senhor está melancólico hoje? Não, não estou não. Eu estou cheio de Deus. Eu tenho saudade daquela igreja. Mas eu quero animar vocês. Eu estou vendo aquela igreja renascer aqui na Resgate. Um avivamento chegando neste lugar. Deus tem uma obra contigo. Deus tem um trabalhar contigo. E partindo daqui, usando essa parábola que Jesus contou, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, aqui nesse texto. Os servos aqui dessa parábola representa a igreja, representa o rebanho que o Senhor Jesus salvou. O dono, o Senhor aqui representa Deus, representa o nosso Jesus, representa o nosso Pai que nos chamou. Os talentos que Ele entregou representam as riquezas espirituais que nós recebemos. A nossa personalidade também pode ser colocado, aquilo que Ele colocou em nós, a nossa forma de pensar, de agir, capacidade para trabalhar. A gente pode colocar isso como talento de Deus. E esse texto começa dizendo que o Senhor, Ele chama os seus servos, os seus funcionários, e Ele fala: olha, eu vou sair de viagem, eu vou me ausentar do país, mas eu vou entregar algo meu, eu vou entregar uma herança minha nas mãos de vocês. A um Ele deu 5, a outro Ele deu 2,
e a outro ele deu 1. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto. Olha para cá. Deus só chama gente que está com a mente ocupada. Todos esses rapazes aqui, eles estavam trabalhando, eles estavam envolvidos em alguma coisa. Há uma frase muito simples, né? Chega a ser muito simplória esta frase, mas é verdadeira. Que mente vazia é oficina de quem? Do diabo. Os nossos pais falavam isso. Sabe que eles têm razão? É uma verdade. Primeiro, Deus chama quem está trabalhando. Às vezes o Espírito Santo fala com você e você fala: Senhor, eu faço muito zangueô, eu trabalho demais, eu tenho atividades demais, a minha agenda é concorrida demais, o Senhor tem que usar o irmão fulano, o Senhor tem que usar o irmão ciclano, o Senhor tem que usar a irmã, não eu. Gente, por isso que eu amo Jesus. Por isso que eu amo a pedagogia de Jesus. Por isso que eu amo a forma de Jesus trabalhar. Porque Ele não chama desocupado. Eu vou falar algo para você que vai mexer com você e você vai falar: é verdade. As maiores mensagens, você pode perguntar, as maiores mensagens que o Hélio recebeu foi lá na máquina, foi lá na prensa, quando ele estava trabalhando, talvez tudo cheio de óleo, dizendo: Senhor, eu tenho que pregar domingo. A mente dele funcionando para ele entregar aquelas peças, aquelas cotas, e ele recebeu a palavra. As maiores mensagens que o Maurílio recebeu foi quando ele estava trabalhando. Aí depois ele se assentou para estudar. As melhores mensagens que a pastora Rosângela recebeu, pode perguntar para ela, foi quando ela estava aconselhando alguém. Foi quando ela estava falando com alguém. Mente ocupada, o Espírito Santo gosta. Só que nós entendemos errado. Aí eu estou trabalhando, então não tenho tempo. Eu estou cheio de atividade, então eu não vou me envolver com nada, porque eu não tenho tempo. Deixa eu dizer algo para você. Trabalhar para o reino de Deus é um privilégio. Trabalhar para o reino de Deus é um privilégio, gente. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é que Deus chama gente ocupada para se ocupar mais ainda com a obra dele. Segunda coisa para você chorar nesse texto que eu vejo também. Eu vejo que o Senhor desse texto é um Senhor generoso. Fale comigo: generoso. Você sabe, para mim te situar, quanto vale um talento? Um talento vale 6.000 denários. Um denário era a moeda que um trabalhador recebia pelo seu trabalho de um dia. Calculando em ouro, vamos calcular em ouro, um denário é equivalente a 35 quilos de ouro. Um denário. O seu senhor vai se ausentar do país e ele vai retornar, só que ele fala: eu vou deixar uma herança minha nas mãos de vocês. Em segundo lugar, o Senhor dessa parábola é um Senhor o quê? É um Senhor o quê? Generoso. Para você chorar. Jesus fez isso conosco.
Ele falou assim: eu vou preparar-vos lugar, mas eu vou deixar uma herança com vocês. Eu vou deixar o meu espírito com vocês. Eu vou deixar a minha salvação com vocês. Eu vou deixar a minha glória com vocês. Eu vou deixar a minha presença com vocês. Ele é generoso, gente. Ele é um Senhor generoso. Ele falou: eu vou me ausentar, mas eu vou deixar aqui, ó, os talentos aqui na mão de vocês. Terceira coisa que eu vejo nesse texto, que vai mexer com vocês também, é que há aqui nesse texto uma multiplicação. Fale comigo, multiplicação. Olha bem para cá. O cara que tinha 5, multiplicou. E ele conseguiu multiplicar mais 5. O que tinha 2, multiplicou e somou 4. Deixa eu falar algo de Deus para você. Os dons que Deus te deu, a capacidade que Deus te deu, a graça que Deus te deu, não é para ser colocado dentro de uma caixinha de sapato, enquanto tem gente morrendo. Sabe por que a igreja não avança mais? Porque a gente não consegue multiplicar aquilo que Deus colocou na nossa mão. O cara que recebeu 5, ele olhou e falou: não, o dono vai voltar, eu não vou entregar os mesmos 5 que ele me deu, eu vou entregar mais. Eu vou entregar mais. O outro que recebeu 2 falou: é injusto o dono voltar e eu entregar os mesmos 2 que ele me deu. Deixa eu lhe falar algo. Quando Deus ungiu a pastora Rosângela, Ele olhou já as pessoas sendo restauradas através dela. Ele olhou as pessoas sendo aconselhadas através dela. Quando Deus ungiu você, Ele já olhou as pessoas sendo restauradas através de você. Então, em terceiro lugar, há nesse texto aqui o quê? Multiplicação. Só que no reino de Deus não era para ter. Mas infelizmente tem. No meio da caminhada da multiplicação, infelizmente, a gente tem que conviver com aqueles que enterram o que Deus deu. A gente não queria, mas acontece. No meio da multiplicação, tem aqueles que conseguem enterrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quando você está lá na cantina, recolhendo aqueles pratos da mesa, eu vou lembrar você algo que você talvez esqueceu. Quando você está recolhendo os pratos da mesa lá da cantina, você está ajudando o pãozinho chegar na boca do missionário, lá no sertão da Paraíba, e você está ganhando almas, junto com ele. Quando você fala assim, ó, Deus me ensinou a cozinhar, eu vou colocar a mão na massa aqui, é um talento que Deus te deu. E daí você faz, e os irmãos compram, isso multiplicou, aí nós transformamos isso em dinheiro, e o missionário transforma isso em comida, em escola dos filhos, e Deus transforma isso em almas. O que me alegra nesse texto
é que nesse texto tem uma multiplicação. Eu aprendo que tem gente que não quer ficar da mesma maneira que estão, não se conforma em ficar do mesmo jeito, eles querem melhorar. Eu vou multiplicar. Eu venho aqui nessa noite como profeta de Deus para lhe dizer: é tempo de multiplicação. É tempo de multiplicação. Chorando como você está, deixa eu lhe falar algo. Multiplica. Multiplica. Essa oração que Deus te deu, multiplica isso. Deus começou a te usar na palavra, estuda mais, ora mais, multiplica isso. Deus está te usando lá na fábrica para você falar do amor dele naquele lugar, multiplica isso. Fale mais, com ousadia, com autoridade, sem medo. Multiplica isso. Quando eu orava hoje pela manhã, o Espírito Santo falou comigo: meu filho, o diabo tem trabalhado e o propósito dele é esfriar muita gente. E muita gente tem se esfriado e tem enterrado aquilo que eu dei. Mas fale à minha igreja, meu filho, que como foi com esses talentos, eu vou fazer com vocês. É tempo de multiplicação. Quem acredita, levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor. É tempo de multiplicação. Agora, o seu Senhor, a Bíblia diz que ele voltou para fazer a prestação de conta. Ele voltou. E o que me encanta em Deus, gente, é que a Bíblia diz assim que a um ele deu 5, a um ele deu 2 e a outro ele deu 1, segundo a sua o quê? Capacidade. Deus não vai querer que você seja um Billy Graham. Deus não vai querer que você seja um apóstolo Paulo. Ele quer que você seja você. Por isso que eu amo ele. A um ele fala: esse aqui tem condições para 5. Esse aqui tem condições para 2. Esse aqui tem condição para 1. Mas é o mesmo Deus. Quem quer exigir mais do que a gente pode dar é os homens. Deus não. Deus não exige mais do que você pode dar. Só que tem algo também. Quando você não dá aquilo que você pode dar, ele também se entristece. Ele não exige mais do que você pode dar. Só que quando você também não dá aquilo que você pode dar, ele também se entristece. Gente, guarda essa palavra nesse culto de ceia. Ouça o conselho desse pastor. Isso aqui não é nem uma pregação, é um conselho. Eu estou aconselhando, eu estou conversando com você. Deixa eu falar, olha, Deus tem uma obra contigo. Deus tem uma obra contigo. Para de brigar. Para de ficar atrás de picuinha. Deus tem uma obra contigo. Se coloca na mão dele. Tem missionário, gente, morrendo na China comunista, e a gente brigando. Tem um missionário amigo nosso, que a irmã Vânia e o pastor Moisés foi visitar. E eu não vou falar o país aqui, por questão de segurança, que o nosso culto é transmitido. O pastor Moisés falou que chegou lá, a esposa do pastor dando aula para o menininho. E o pastor Moisés falou: por quê? Ela falou: pastor, a gente não pode se apresentar. Eu não posso botar o meu filho na escola, senão a gente vai preso. Eu tenho que dar aula aqui, pastor. Eu não posso matricular o meu filho na escola. A gente é missionário. Deus tem uma obra contigo.
Deus tem algo contigo. Deus lhe trouxe aqui para te renovar hoje. Deus te trouxe aqui para te levantar, e Ele está dizendo para você assim, ó, virá na sua vida um tempo de multiplicação que você não conhece ainda. Se você acredita, dá um glória a Deus. Aqui nessa noite, quem acredita que é tempo de multiplicação, rasga um glória a Deus aqui neste lugar. Ó, eu vou multiplicar mais a partir de hoje, porque essa parábola falou comigo. Aleluia. Deixa eu encerrar aqui, para o Hélio ministrar a ceia para nós. Fale comigo. O Senhor que entregou as riquezas também veio para fazer a prestação de contas. Ó, ele chegou e falou assim: e daí, servo? Tudo bem? Ele falou: tudo bem, senhor. Ah, é? E daí, como está? Ó, senhor, tô legal. Ó, o senhor me entregou 5. Eu trabalhei e granjeei mais 5. Ó a palavra que esse senhor dá para esse homem: servo bom e o quê? E fiel. Ô, gente, um elogio desse, isso aí é fenomenal. Servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Aí vem o outro. E Deus, Ele trabalha com percentual, gente. Ó, isso aqui, quando Deus foi me dando, eu falei: meu Deus, que legal, que legal. Ó, chegou o outro, que granjeou 2. Senhor, o Senhor me deu 2, eu granjeei mais 2. Ele poderia ter falado, ele: ah, tá bom, maravilha. Do mesmo jeito que ele falou para o cara que tinha 10, ele falou para o cara que tinha 4. Gente, que fenômeno. Servo que bom e fiel. Sabe o que eu aprendo também aqui? Que ele é justo. Ele falou: ah, é natural esse aqui ter mais, porque ele recebeu mais. É natural. Eu não vou exigir 10 de quem eu dei 2. O cara que tinha 10 e o cara que tinha 4 recebeu o mesmo elogio. Se você fizer com fidelidade, se você fizer com prazer, se você fizer com alegria, eu vou te falar algo que você nunca pensou e talvez você nunca pensou. É um privilégio. Sentar na mesma mesa com Abraão. Imagina, eu não multipliquei como Abraão. Sentar na mesma mesa com Paulo. Que fenomenal! Sentar na mesma mesa com José do Egito. O cara multiplicou demais, fiel, gente. Sentar na mesma mesa com o apóstolo João, que recebeu a revelação do Apocalipse. Isso é fenomenal, gente. Você não fez como o apóstolo Paulo, você não fez como João. Só que o que Deus te deu, você fez. Você vai sentar na mesma mesa com eles e vai receber o mesmo elogio que eles receberam. Só que tinha um cara que recebeu quantos talentos? 1. E na reunião do presbitério, Hélio, eu não falei. Mas aqui eu vou falar, porque Deus me deu.
A Bíblia diz que ele o quê? Enterrou. Enterrou. Quem enterra o que Deus dá e não quer fazer, ele vem cheio de discurso. Você pode ver. Quando você vê alguém com discurso, ele chegou e falou, então, senhor, eu sabia que o senhor era homem, o quê? Duro. Que o senhor arranca de onde o Senhor não semeou, que o Senhor quer colher onde o Senhor não semeou. Eu sabia que o Senhor era um homem rude, eu sabia que o Senhor era um homem duro, eu sabia que o Senhor era aquilo, eu sabia que o Senhor era assado, então eu enterrei. Sabe qual foi o erro desse homem? Não conhecer a generosidade do seu Senhor. Eu vejo uns irmãos que é igual esse homem. Se for para mim fazer igual fulano, eu não faço. Eu prefiro ficar em casa. Se for para me fazer, eu vou fazer cheio de Deus. Vai! Por que você não se envolveu? Eu não se envolvi ainda, porque se é para mim se envolver igual a fulana, vai. Eu não estou te amaldiçoando. Talvez você queira se levantar no fundo de uma cama. E Deus não quer que isso aconteça. Fale comigo. Todas as pessoas que enterram, chega com discurso. O cara que multiplicou não tinha discurso, gente. Ele chegou e falou, Senhor, tá aqui, o Senhor me deu 5. Tem mais 5. Acabou. Ontem eu falei para ele, você fez? Ele falou, fiz, pastor. E daí, meu filho, você viu lá em Yuc? Vi, pastor. Como é que tá? Meu pastor, tá assim. Irmão, quem faz? Não tem discurso, gente. Maurílio, você fez? Fiz, pastor. Quando você vê as pessoas cheias de discurso, é porque eles enterraram o que Deus deu. E agora eles têm que botar culpa em alguém. Eu sabia que o Senhor é um homem duro. O Senhor colhe de onde o Senhor não plantou. Aí o Senhor dessa parábola que tipifica Deus fala assim para ele, então é. Você sabia que eu era duro, você sabia que eu sou isso, você sabia que eu sou aquilo, você sabe que eu estou colhendo de onde eu não plantei? É? Por que você não aplicou o que eu te dei então? Assim eu receberia o que eu te entreguei com juros. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. Ele recebeu 1 talento e enterrou. Você já pensou se ele tivesse recebido 5? É por isso que tem gente que não recebe mais. Porque Deus não vai dar as riquezas dele para quem enterra. Nesse culto de Santa Ceia, deixa eu te dar uma palavra. Já era para você estar orando e Jesus curando. Já era para você estar orando e Jesus libertando gente. Já era para você estar orando e Jesus batizando com o Espírito Santo. Mas o pouco. O que eu falei? O pouco que Deus te deu, você fez o quê? Enterrou. Deixa eu falar um negócio para você. E eu vou encerrar agora. Aí a parábola fala assim que o Senhor falou assim, pega o talento desse servo mau, ele é negligente. Ainda bem que vocês desligou, dá um frio terrível. Pega o talento desse cara que tinha um só e ele enterrou. E dá para esse que já tem quantos? 10.
O cara já tinha 10, recebeu do outro que enterrou, ficou com quanto? 11. Aí a Bíblia diz assim, que até o que tem, quem tem, lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será o quê? Tirado. Agora, pensa comigo, e eu vou encerrar. Hoje eu quero que vocês saiam daqui pensando. Pensa comigo. Não parece que o Senhor dessa parábola é injusto? Vamos ser sinceros. Meu Deus, o cara só tinha 1. O cara enterrou. O outro já tinha 10, ele recebeu 5, multiplicou, ficou com mais 5, e o dono falou assim, ó, entrega para esse aqui que tem 10. Sabe por quê? O dono da parábola olhou, que é o símbolo de Deus, falou assim, ele merece. Ele não enterra, ele merece. Quem não cuida, perde. Ó, deixa eu falar um negócio para você. Quando você for falar assim, ó, um grupo de irmãos abandonaram o pastor fulano de tal. Tome cuidado. Talvez não é verdade. Talvez não é verdade. Irmão, gente, eu sou claro, isso aqui é para abrir a mente. A Bíblia é para abrir a mente. Exemplo. Vou usar o evangelista Hélio. Aqui. Irmão, se o Hélio não pregar, ele morre. Mas, gente, pastor, ele é movido a mensagem? Ele não é movido a mensagem, mas é o talento que Deus deu para ele. Se ele não pregar, ele morre. É o dom dele, é a graça dele. Aí eu boto ele para pregar aqui uma vez por ano. Uma vez por ano. 5 minutos ainda. E ainda fico falando atrás dele. Amém! Amém! Você sabe o que vai acontecer? Ele vai falar assim, pastor, me dá minha carta. Aí eu vou falar, não aguentou. E Deus vai falar, você perdeu! Ô meu irmão, eu pego a pastora Rosane e falo, pastora, ó, a senhora vai aconselhar aqui, ó, no meio da igreja. Não tem uma sala, pastor Cleber? Não, não tem não. Coloca os irmãos aí, ó, e aí pede para eles colocar um fone no ouvido, enquanto a senhora aconselha aqui para eles não ouvir o outro, e vai. Pastor, eu posso dar aula? Não, pastor, aqui a senhora não pode dar aula, não. Aqui não, aqui não. Não. Ih, se eu deixar ela, vai tomar meu lugar. Sabe o que ela vai fazer? Ah, pastor, se ela for de Deus, ela aguenta. Não, se ela for de Deus, ela vaza. O dono do talento falou, dá para outro. Esse não sabe cuidar. Ele não merece. Serve para mim e serve para vocês. Se eu não cuidar de vocês, eu perco. Deus dá vocês para outro pastor. Se vocês não cuidar de mim, Deus dá eu para outra igreja. Quem não cuida, perde. Fiquemos de pé, por favor. Vamos, Hélio. Obrigado, meu filho.